Louvamos nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nossa gratidão a Deus por este dia de vida, por estes momentos que temos para juntos estudarmos a sua palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Josias Rodrigues, lá de Guabiruba, Santa Catarina. Elza Fagundes é de Janauari, Iranduba, Manaus, Amazonas. Raimundo Henrique Alves é de Embu das Artes, em São Paulo. Danton é de Vitória, no Espírito Santo. Leonor Maia e Albino são de Portugal, também Marta Ferreira, lá em Portugal. Adenir Martelo é de Vila Velha, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão por mais este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos que estudam conosco a Tua Palavra, todos que têm lutas, problemas. Cada um, Pai, tem a sua necessidade. Tu conheces, dê vitórias, que perseverem, que não desanimem na fé. Todos aqueles que nos pedem orações, que sejam abençoados por Ti. O Raimundo Henrique Alves, lá de Embu das Artes, ele tem sérios problemas de saúde, Tu sabes. Estenda as Tuas mãos sobre o Raimundo Henrique Alves e também sobre todos os demais que nos pedem orações. E perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Nossa gratidão a Deus mais uma vez, porque Ele permite estarmos juntos e iremos continuar o estudo da palavra. E estamos no Evangelho de Marcos, fazendo o nosso terceiro estudo nesta série, esta semana falando sobre controvérsias que havia entre Jesus e os judeus, especialmente os fariseus, que eles se julgavam os guardiões da lei e eles impunham tantas obrigações que as pessoas tinham que cumprir, e isso se tornava um fardo para os judeus. Mas Jesus ele veio para mostrar que para nós servirmos a Deus não é necessário nós colocarmos sobre nós tantas cargas e tantas coisas para serem cumpridas, tantos regulamentos, e esquecemos que o mais importante é a nossa comunhão com Deus, é nós vivermos aquilo que nós estudamos na palavra, é nós nos relacionarmos com Deus, é nós servirmos a Deus e ao nosso próximo de todo o coração. E isso tudo faz com que, quando nós temos o relacionamento íntimo com Deus, nós obedeceremos tudo o que está escrito na palavra, sem considerar isso um fardo, um problema. E muitas pessoas dizem, mas eu não consigo, eu sou fraco e são tantas coisas que Deus exige. Não, Deus exige apenas o seu coração. Se entregar a Ele completamente, deixar que Ele molde a sua vida. E isso acontece quando nós buscamos a presença dEle em nossa vida a cada dia, estudando a Bíblia, orando e testemunhando a outras pessoas. Nós já vimos aqui algumas controvérsias, de Jesus juntamente ali aos fariseus, e quando ele curou aquele paralítico e disse que os pecados dele estava perdoado, e eles acharam que aquilo era uma blasfêmia, porque somente quem podia perdoar pecado é Deus, e Jesus é Deus. Por isso que ele disse, teus pecados estão perdoados. E depois, levante, tome a tua cama e vai para casa. E foi o que aquele paralítico fez. E isso trouxe problemas para como os judeus se relacionavam com relação a crer naquilo que Deus é capaz de fazer. Eles achavam que primeiro você tinha que obedecer, primeiro você tinha que seguir os regulamentos para depois, então, Deus abençoar. Não, Deus ele nos recebe assim como nós estamos, e quando nós vamos a Ele assim como estamos, Ele nos transforma à medida que nós vamos tendo relacionamento com Ele. É isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas pensam, mas eu preciso deixar isso ou deixar aquilo para depois ir a Jesus. Não, venha assim como está, cheio de problemas, cheio de defeitos de caráter, cheio de vícios,
venha como está, e Jesus ele vai transformar a sua vida. Você não vai continuar como você é. Então, depois Jesus, ele seguindo o seu ministério, chamou Levi, que estava na coletoria. Levi chamou Jesus para ir à sua casa, e lá houve um banquete, juntamente com outros cobradores de impostos, e isso aí também trouxe problemas para os fariseus, porque eles diziam que Jesus comia com os pecadores. E Jesus disse o seguinte: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não vim para os que se sentem perfeitos. Ele disse que os doentes precisam de médicos e os sãos não precisam de médicos. Então, o que Jesus quis dizer? Que aquelas pessoas que os fariseus consideravam ser pecadoras, elas necessitavam de Jesus, e é o que nós precisamos. E nós, irmãos, não podemos acusar ninguém que faz isso ou que faz aquilo e que está em pecado, que não tem o direito à salvação. Nós não podemos. Nós devemos entender que todos nós necessitamos e carecemos de Jesus em nossa vida. E então foi o que Jesus fez ali com Levi, que aceitou o convite de Jesus para ser um discípulo e deu esse jantar na casa dele, e ali estavam outros cobradores. Agora, houve um outro problema, uma outra controvérsia, e vamos falar sobre isso agora. Está em Marcos capítulo 2, nos versos 23 e 24, diz assim: num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Vejam, ainda continua até o verso 28. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aqui uma outra controvérsia. Os judeus, eles haviam criado tantos regulamentos em cima da lei que Deus estabeleceu, que são os 10 mandamentos, e foram mais de 600 regulamentos que eles colocaram. E isso se tornava um fardo, era pesado demais, eles não conseguiam cumprir, os judeus não cumpriam, e muito menos os fariseus cumpriam, mas eles exigiam que fosse seguido aqueles regulamentos. E um dos regulamentos dizia que se colhesse uma espiga e comesse no sábado, colher a espiga era pecado. É como se hoje você vai a um pé de árvore frutífera, vamos por um pé de manga, colhe uma manga no sábado e come aquela manga. Para eles isso era pecado. Se você colhe uma laranja e no sábado tira do pé, era pecado. Vejam, cuspir no chão era pecado. Por quê? Porque eles, depois de cuspido, eles iam com o pé, jogar terra sobre aquele cuspe, e isso era pecado, estavam trabalhando. Vejam, irmãos, hoje nós entendemos de forma totalmente diferente. Nós podemos fazer o bem no sábado, podemos atender os necessitados no sábado. Se alguém de repente começa a passar mal, nós vamos atender essa pessoa, levá-la ao médico, e se for um caso de emergência. Então, nós sabemos que nós precisamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e fazendo o bem aos sábados. Nós entendemos que hoje muitas pessoas têm perseguido aqueles que procuram observar o sábado. Vocês têm acompanhado nas redes sociais tantos adjetivos depreciativos que são falados contra as pessoas que adoram a Deus no sábado. Chamam de heresias, chamam de doutrinas de demônio. Mas nós, irmãos, queremos deixar claro a todos que nós não fazemos nada do que além do que está na Bíblia. Nós seguimos o que está aqui, nós não fazemos isso para ser salvos. É porque fomos salvos por Jesus e nós então obedecemos e fazemos a vontade de Deus. E Jesus então disse para os fariseus: vocês não se lembram de Davi? Isso está registrado lá em 1 Samuel capítulo 21, versos de 1 a 6. Davi possivelmente começou a ser perseguido inesperadamente por um dos seus inimigos num dia de sábado.
E eles, fugindo então dessa perseguição, eles passaram pelo templo e ali estavam os pães da preposição. Esses pães, eles eram os pães da proposição, eles eram trocados de sábado em sábado. Todo sábado, pães novos eram colocados ali sobre a mesa da proposição, e Davi, passando por ali no sábado com os seus homens, ele tomou desses pães e comeu e deu para os seus companheiros comerem também. E nem por isso ele pecou, porque somente os sacerdotes podiam comer daquele pão. Mas era uma extrema necessidade, era uma emergência. Então não houve pecado. E é tanto que Davi é considerado pelos judeus o melhor rei de Israel. O melhor rei que Israel teve foi Davi, apesar de todos os problemas que ele teve em sua vida. Então Jesus diz aqui, olha, vocês precisam entender que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus, ao criar o ser humano no sexto dia, no sétimo ele criou o sábado, ele descansou e deixou como exemplo para todos nós descansarmos também nesse dia, porque ele abençoou e santificou esse dia. É um dia diferente dos outros, não é um dia igual. Para aqueles que não guardam o sábado, é um dia como outro qualquer. Trabalham todos os dias da semana, mas para aqueles que querem fazer a vontade de Deus e são tocados pelo Espírito Santo, entendem que nós deveremos trabalhar todos os dias da semana, de domingo a sexta-feira, os 6 dias, mas o sábado é especial, é um dia de adoração a Deus, é um dia que nós vamos ter comunhão plena com Deus. E então Jesus, ele disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está acima do sábado. E a salvação, ela só vem através de Jesus, ela não vem através do sábado. E muitas pessoas confundem, pensam que nós queremos ser salvos por guardarmos o sábado, de forma alguma. Nós somos salvos por Jesus, é a graça de Jesus que nos salva. E sendo salvos por Ele, nós, então, obedecemos. E aqui, em Marcos capítulo 3, versos de 1 a 6, Jesus aqui realiza outra cura, e essa também é no sábado. Diz aqui, em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão daquele homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada, venha e fique diante de todos. Em seguida voltou-se para seus críticos e perguntou, o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles, então disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Jesus, ele sempre foi perseguido pelos líderes religiosos da sua época. Jesus, ele fazia aquilo que Deus requer que nós façamos, atender a todos, indistintamente, não importa o dia, não importa o local. Nós precisamos estar fazendo o bem, orando por alguém e fazendo com que a pessoa sinta a presença de Deus em sua vida. E Jesus cura este homem com a mão deformada no sábado, e os judeus, os fariseus estavam ali, os inimigos de Jesus, diz aqui, estavam ali à espreita, esperando. E quando Jesus curou, eles foram até Herodes, tramando uma maneira, uma forma de matar Jesus. Por quê? Porque ele ia contra o que os fariseus ensinavam. Então, irmãos, nós precisamos entender que o sábado é um dia especial, é um dia santo, é um dia reservado para adoração a Deus. Nós temos 6 dias na semana para trabalhar, para ganhar o nosso sustento, e no sábado nós vamos à igreja, nós vamos adorar a Deus de uma maneira especial e também fazer o bem àqueles que estão ao nosso redor e estão necessitados. Deus, ele está olhando para como é que nós estamos agindo com relação à nossa fé e com relação àquilo que nós aprendemos na sua palavra, se colocamos em prática ou não. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos voltar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E lembramos a todos que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.